boa tarde, bom dia, boa noite, começando mais uma temporada do Investimento Abessa, 7ª temporada do Investimento Abessa, hoje com a minha amiga Ana Calil, presidente do Conselho de Ética da ABAI, onde somos companheiros. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Hudson, prazer grande estar aqui com você, muito obrigada pelo convite, né? Obrigada aí pela audiência, vamos aqui desenvolver um papo legal, né? Com certeza, com certeza. Bem, para começar, Ana, obrigado, né, por você estar aqui, queria que você se apresentasse assim, dá um rápido overview aí sobre a sua carreira, quem é? Pode falar, quem é Ana Calil? Perfeito. Então, a minha carreira, eu trabalhei muitos anos em operações, né? Trabalho na área de bancos há uns 30 anos, né? Comecei na área de operações, sempre mais voltada para renda variável, né? Trabalhei no Garantia, trabalhei na BlackRock, trabalhei no Itaú, trabalhei no Deutsche Bank 12 anos e há uns 9 anos, eu comecei a fazer a parte de consultoria, né? Mas antes disso, eu já estava fazendo compliance. A Ana foi uma pessoa que migrou de operações para compliance, né? Exatamente. E dentro do Itaú, eu migrei para compliance, mais ou menos em 2000, há uns 13 anos atrás, mais ou menos. E comecei a fazer compliance de corretora, que é a maior especialidade minha, sempre mercado de capitais e mercado de renda variável. E a partir daí eu não saí mais de compliance, acho que... Se apaixonou? Eu acho que se adequou muito ao meu conhecimento, né, de operações, né, de saber como as coisas funcionam, com a necessidade de compliance, né, de você ter os controles internos, ter os relatórios, ter as documentações, para poder comprovar, né, esse cumprimento. Acho que se adequou bem à minha experiência. É o perfil também, né? Acho que é o perfil também. Acho que quando eu trabalhava em operações, a gente identificava dois perfis, né? As pessoas que queriam mais para trading, né? A pessoa que queria mais para lidar com o cliente, para estar mais no foco de negociar, né? Ou de ser officer, né, trabalhar com o cliente, e o pessoal que ficava mais preocupado com a parte de risco. Eu sempre fui muito mais para a parte de risco, porque a minha sensação é que você podia fazer um trabalho excelente o ano todo, e se você escorregasse num item que gerasse um evento de risco grande, você ia perder todo aquele bom trabalho que você fez. Então eu era sempre mais preocupada com a parte de risco. E isso acabou me levando para o compliance. E é verdade, né? Com as margens, porque as margens não são altas em administração fiduciária, né? Se você escorregar numa casca de banana, é o resultado do semestre, às vezes. Né? Então a sua visão é correta. E você teve um período na sua consultoria, que eu sei se você não falou aí, que você montou vários administradores e algumas administradores e assets no Brasil também, né? Sim. Eu estou há 13 anos aí, mais ou menos, em consultoria. Eu trabalhei montando, né, algumas administradoras, né? Montei a administradora da Mirai, montei a Nova Futura, ajudei algumas assets a se adequarem, principalmente depois da 558, né, que trouxe várias obrigações para as assets. Então aí teve um boom, né, de consultoria, uma necessidade grande do pessoal se adequar. E então prestei serviço para várias assets e administradoras aí nesse período. Nossa. E me conta uma coisa, né? Pegando aqui um pouco já no início, assim, nessa conversa pós-apresentação. Como é que você vê esse cenário de administração fiduciária e gestão, olhando aqui nas últimas década e meia aí, né? A gente teve um ponto com a 558, você falou, como é que você vê? A gente está melhor? A gente melhorou um pouquinho, piorou, vai, você lembra disso? A gente está melhor, está muito melhor. O que andou bem, na tua opinião? O que não andou muito bem? Então, eu acho que sim, a gente está progredindo bastante. Acho que a resolução 21 e agora a 175, né, traz um progresso grande. Teve uma época quando eu trabalhei na BlackRock, né, e que Os ETFs, né? Nos ETFs, exatamente. Eu fazia um papel ali de Fund Administrator, que é uma espécie de
orquestrador das áreas de operações, e como você tinha pessoas que tiravam cota no Brasil, tinha pessoa que tirava cota replicava a cota no custodiante global, que era o State Street, então eu fazia um pouco essa conversa do custodiante local com o custodiante global. E a BlackRock, todo mundo sabe, é uma gestora, né? E se você vê a estrutura, né, de operações e de compliance da BlackRock, você acha que é um banco, né? Porque, na verdade, eles têm tudo ali, eles não dependem de um administrador ou de um custodiante, até porque essa figura de administrador não tem muito lá fora, né? Então, são eles mesmos que vão calcular a cota, vão acompanhar a cota, quer dizer, não vão calcular a cota, mas vão acompanhar a cota com o custodiante, vão replicar, vão ter os sistemas, né? A BlackRock tinha aquele Aladdin, acho que tem até hoje, né? Que é um sistema de risco, um sistema de mesa e risco, né? Bem potente, aí, bem difundido no mercado americano. E, na verdade, eles têm todos os controles de compliance. Então, não, assim, quando você olhava para a gestora no Brasil, a gestora no Brasil não estava muito preocupada com compliance, né? Já tinha tudo, né? Já vinha tudo herdado de fora. Na verdade, aqui no Brasil, o pessoal de gestora falava, isso é problema do administrador, né? O administrador é que me contrata, né? Então, acho que assim, grande mudança da 175 foi estabelecer aqueles prestadores de serviços essenciais. Então, não é mais o administrador que contrata o gestor, mesmo porque não era desse jeito, né? Era desse jeito só no papel. Só no papel, engraçado. O Brasil é um país engraçado, né? Todo mundo sabe que não é assim, que não era assim, mas ficou uma década, 2 décadas assim, né? Exatamente. E a gente sabe que quem tinha o controle do fundo efetivamente era o gestor, né? Quem contratava de fato. Quem contratava de fato era o gestor, mas no papel, quem assumia as maiores responsabilidades era o administrador. Exatamente quem ficava com a menor parcela da taxa de administração. Fica até hoje, né? Então, eu acho que assim, tem um ditado nos Estados Unidos que fala, né? Bigger pocket, bigger duties. Então, assim, sabe, quem ganha mais tem que assumir mais responsabilidade. Então, no caso, tem que ser o gestor, né? O gestor é o cara que ganha mais, o gestor é a cara do fundo. Não deveria. E ele precisa assumir mais responsabilidades. Acho que o FDIC, então você acha positivo? Eu acho que o FDIC já muda um pouco essa história, né? Porque com aquela questão da seleção, né, dos ativos, e a parte de consultoria de crédito, né? Então muda um pouco essa história do gestor mais responsável, mas acho que definitivamente agora com a 178, né, eu vejo 175? Desculpa, com a 175. 78 é daqui a pouco. É outro assunto, calma aí. Outro assunto, pessoal. Então, com a 175, eu vejo que os reguladores vão estar muito mais preocupados em fiscalizar os gestores, tá? Você acha que os gestores estão preparados? Eu acho que não estão preparados ainda não. O que você tem visto por aí? Quando o gestor olha 175, o que o cara pula para trás, se esconde, o cara reza, o que você tem visto? Então, não sei, no Brasil tem um fenômeno, né, que enquanto não vem alguém, um autorregulador, um regulador bater na porta e pedir um relatório, o cara acha que não tem que fazer, entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. Entendeu? Eu acho que... Você acha então que o teu mercado tem compasso de espera? Eu acho que assim, a questão da 175 precisa efetivamente entrar em vigor, né, em abril. Ainda está essa discussão se vai ser postergada, essa data ou não. Eu espero que não, porque a gente já está nessa batida aí, né? Falando de 175 tem uns 2 anos, né? Só precisa mudar o disco. Audiência pública, depois todo período até entrar no ar, né? Exatamente. E depois ainda tem um período longo para adequar todos os fundos, né? Então, eu acho que no momento que a 175 entra, e eu já tenho visto esse movimento por parte da Ambima, né, que antes o que ela questionava o administrador, agora ela questiona o gestor. O fundo está desenquadrado? Por quem eu vou questionar? Questiono o gestor. Não vai ficar questionando. E o gestor está matando no peito ou
existe a possibilidade dele contratar o administrador para fazer o trabalho? Claro. Eu acho que vai acontecer isso, né? A própria norma permite. Eu acho que o administrador e o custodiante vão continuar fazendo as mesmas atividades que eles fazem, mas o gestor vai ter que se envolver mais, porque no final do dia ele é que vai ter que responder ao regulador. Porque você contrata o serviço, uma responsabilidade não terceiriza, né? Você continua responsável, né? Se contratou alguém, você tem garantia que ele vai fazer direitinho. Né? Exatamente. E com o convênio, né? Não sei se o pessoal conhece isso, mas com o convênio que tem entre a CVM e a Ambima, né? A CVM acabou ganhando muito mais força de fiscalização, né? Porque a Ambima construiu suas bases de dados, até estamos aqui com o pai da base de dados da Ambima, né? Está construindo suas bases de dados, seus sistemas, seus cruzamentos, né? A própria BSM também está bem avançada nessa parte de auditoria por dados, né? Auditoria remota. E aí começa a questionar o pessoal, entendeu? E começa a questionar o cara... Você tem visto muito? Eu tenho visto. Mais do que antes? Mas eu tenho para visto. Gestor, né? Como eu trabalho hoje em dia numa casa que tem a gestora e a administradora, né? Na Nova Futura, eu vejo o que antes chegava para a administradora, agora chega para a gestora. Tá. Né? E aí opa, chegou um ofício da CVM aqui, quem é que resolve isso? Aí o pessoal fica mais desesperado, né? Porque porque a gestora ainda é um bicho mais estranho, né? Para ela é novidade, né? Porque são corretora, né? Então o gestor é um bicho estranho ainda. É verdade, no teu caso né? A gestora é um apêndice, né? Digamos assim. Né? É uma empresa separada, né? Tem que ser também, né? E me diga uma coisa, você acha que vai haver ali uma renegociação de contratos? Porque agora, a princípio, o gestor pode dizer o seguinte, agora você não está fazendo mais aquela parte, não preciso mais pagar isso. Está rolando uma renegociação de contratos por aí ou você não tem visto? Não vi isso, não. Não. Eu não acho, não. Eu acho que as pessoas gostam de estar no conforto. As pessoas mudam para continuar elas mesmas, né? Esse ditado, né? Essa é boa. Você muda para continuar sendo quem você é, né? E acho que tem até música disso. Mas eu acho que vai continuar as funções do administrador, vai continuar as funções do gestor. É que a princípio tem menos, né? Que ele passou algumas para o gestor, né? Então, mas o gestor vai ficar calculando o enquadramento? Ele quer isso? Não é o core dele. Não é o core business dele, entendeu? O gestor vai pedir para o administrador, olha, continua calculando para mim e eu vou ver se você está fazendo certo. Como que vai acontecer isso? Porque no momento que o regulador cobra o gestor vai ficar preocupado, não é verdade, a obrigação realmente é minha, mas eu preciso ver se o meu administrador está fazendo certinho. Só esse movimento já traz um compliance maior para a indústria, né? Porque o gestor começa a ficar preocupado em colaborar com o administrador e vice-versa, né? Então são tem mais cooperação. Tem mais cooperação, tem mais compreensão, porque na verdade o gestor no final do dia ele vai ter que responder. O administrador, a obrigação dele é avisar a CVM, avisar ao gestor que ele está desenquadrado, né? Mas o gestor é que vai ter que se movimentar e que vai ter que responder para o regulador. Então acho que é benéfico. A mudança da 175 muito. Bem boa hora. Bem boa hora. Acho que ela dá uma boa complementada na resolução 21, né? Tá. Entendeu? É verdade, né? Fez um casamento melhor, né? Porque ela traz mais responsabilidade para a gestão. E acho também, né? Se tem um balanceamento de responsabilidades mais adequado, a conversa sempre flui melhor. Você tá pesado demais para um lado, o lado está muito pesado, a tendência não consegue cobrar mais. Cobrando pouco acaba incidindo em mais risco, né? E acaba a conversa não ficando boa. Agora, com um balanceamento melhor, as pessoas têm, cada um, eu preciso de você precisa de mim, vamos trabalhar junto? Acho que funciona melhor também, né? Acredito que sim. Acho que é bem positivo. Deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouquinho para compliance. Você está diretamente em compliance há mais de uma década e meia quase já, e tal, e vindo de uma área de operações, você sempre tem essa preocupação do risco, tal, como você comentou aqui. E compliance, eu acho que tem um grande desafio, né? Que o compliance é visto como aquele cara que me cria custo e não me atrapalha negócio. O cara do compliance chegou, não vai deixar eu fazer isso, não vai deixar eu fazer aquilo.
Como é que você está vendo? Como é que está essa relação? Como é que o compliance vem sendo visto? Quais barreiras você ainda enxerga para o compliance de fato mudar desse estereótipo do cara que atrapalha o negócio para o cara que realmente pode colaborar com o negócio? E, aliás, outra pergunta, como é que ele pode colaborar com o negócio? Certo. Então, eu acho que já mudou muito isso aí, né? Eu, por exemplo, quando eu trabalhava... Não, na verdade, assim, por exemplo, quando eu trabalhava em banco estrangeiro, na verdade, o compliance era algo a se respeitar muito, né? Porque se o compliance falecesse um A, o operador não... também, né? Não, o operador não podia fazer nada, né? Eu trabalhei mais da metade da minha carreira em banco estrangeiro. Mas, por exemplo, hoje em dia, mesmo nas casas locais, tem uma preocupação grande em estar fazendo alguma coisa dentro da norma. Porque o custo do não compliance ficou muito alto. Né? Então, por exemplo, a Anbima, ela colocou lá aquela necessidade de você fazer o QIC, né? Dentro da legislação de PLD, você tem que fazer o QIC, você tem que fazer o QIC do seu cliente, você tem que fazer o conheça seu cliente, tem que fazer conheça seu parceiro, conheça seu fornecedor, conheça seu empregado. E nesse movimento, os participantes do mercado, eles se avaliam mutuamente, né? Então, eu vou avaliar um gestor que quer fazer administração comigo, o gestor também tem que me avaliar como administrador, um fundo, um banco grande lá que vai contratar uma corretora, um intermediário, vai avaliar, vai fazer um DDQ desse intermediário, né? E quem faz todo esse processo, né, dessas avaliações é o pessoal de compliance, e eles que vão falar no final o go, no go, né? Então, a gente tem situações, por exemplo... Você falou também assim, uma camada, não, camadas e camadas agora de controle de registro também que não tinham, né? DDQ, né? São coisas que antigamente não tinha essas camadas todas, né? Também ficou muito mais robusto. É por conta da lei de prevenção à lavagem de dinheiro, né? E o Brasil teve uma nota no passado ruim, né? Em termos no GAFI, no passado mais longínquo, né? Tá. E aí agora teve um movimento muito forte dos reguladores para que os processos, né, de conhecer seu cliente, todos os processos de monitoramento de lavagem de dinheiro fossem melhorados. E recentemente, ano passado, a gente recebeu o GAFI de volta, eles melhoraram a nota do Brasil, né? Agora tem uns outros apontamentos, pelo menos no mercado financeiro, a coisa está bem mais, de capitais está bem mais azeitada. Você sabe dizer nesse ranking aí, se a gente está mais ou menos aonde? Está entre os melhores, no meio? Na verdade, assim, como que o GAFI faz? Todo mundo que tem controles suficientes ou insuficientes, né? Tá. Então você tem que ter suficiente, né? Tá. Então a gente era insuficiente. Não, né? a gente não era insuficiente, porque se você é insuficiente lá, você começa a entrar numa lista de países que não deveriam receber investimento, entendeu? Tá. É uma morte, né? Quem tá nessa lista aí acho que chama recalcitrantes, tem um nome específico lá. Tipo Coreia do Norte, Mianmar, coisas assim, entendeu? Tá bom. Que são não cooperantes com as normas. Quarta divisão. São assim, não cooperantes com as normas de lavagem de dinheiro, que foram estabelecidas em várias convenções, né, da ONU, né? Tá. Tem vários acordos aí dos países das Nações Unidas, até a própria criação, né, do GAFI. Então teve uma preocupação grande da CVM até sair esse relatório, que saiu acho que no final do ano passado, em dezembro, né, com essa questão, né, de conhecer os parceiros e os clientes, que é a base aí, né, da prevenção. E aumentou muito isso. E a própria Anbima, ela tem nos códigos, né, falando que você, por exemplo, você só pode contratar caras que sejam ambimados em termos de custodiante, administrador. Se você não contratar um cara que não tem lá o selo da Anbima, você vai ter que classificar ele como alto risco, né? Você tem que classificar, né, seus clientes, né, dentro da abordagem baseada em risco baixo, médio e alto. E o cara que não tem o selo da Anbima já é considerado alto risco. Então, e aí começa a ser uma série de dificuldades para você contratar. Então, de certa forma, todo mundo hoje que quer estar no mercado tem que ter o selo da Anbima. E tendo esse selo, você
responsável de fazer, né, o conheça seu parceiro com a sua contraparte. Então o cara vai lá e faz um DDQ com você, que é negócio, né? Então imagina um grande fundo lá de pensão, né? Ele vai fazer um DDQ numa corretora, dá uma olhada lá na corretora, você tem programa ESG? Eu tenho, mas eu fiz só isso aqui. Tá, então o seu programa é mais fraquinho, o do outro é mais forte. Aí te coloca num ranking, com quem que nós vamos operar esse ano? Com as 10 primeiras corretoras. Você ficou no 11º lugar, você saiu fora. Então, assim, hoje em dia o compliance é uma necessidade do negócio. Eu digo isso pra você, entendeu? Até pra concorrer, pelo que você falou. Se você não estiver bem enquadrado, você não concorre. Tipo assim, você vai participar de outra corrida. Tipo assim, nessa porque pista... a gente via um pouco na parte de qualidade, migrou muito pra compliance, entendeu? Tá. No passado, né, que a gente via como parte de qualidade. Então, assim, se você não está lá atendendo todos aqueles requisitos, você acaba ficando um pouco de fora do jogo, né? E aí, Ana, tem uma coisa que eu acho que é até mais forte que no caso da qualidade, é que, ao que me parece, os reguladores no mundo estão capitaneando o processo, né? Eles estão... E reguladores / autorreguladores, né? Eles estão empurrando, então assim, não é, talvez até com mais força que na questão da qualidade, que é um negócio mais disperso, mais pulverizado. A questão da qualidade tinha um outro apelo, né? Uma outra época. Não, sim, os reguladores, e ainda mais você tem esse mundo, né, todo conturbado, né, com terrorismo, né, com as drogas. Por exemplo, a Rio foi um caso típico da Torre Gêmeas, né? Lá pra cá que apertou pra caramba, né? Foi, depois de Torre Gêmeas deu uma apertada grande. Deu uma apertada grande, né? Mas a prevenção lavagem de dinheiro, ela surge no contexto do combate às drogas, né? Então, sim, dentro do contexto do o T de terrorismo que veio depois, né? Aí veio as 9 lá, determinações do FAT, que é o GAFI, né, que depois foram sendo expandidas. Acho que a gente não sei se são 15. Tá. E aí veio a parte de terrorismo depois do 11 de setembro. Tá. Então, assim, hoje, na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente teve crise de 2008, vamos passar o Brasil, crise de 2008, Covid, que foi um evento, Covid trouxe evento de crédito também, a gente teve algumas, própria época das duas recessões de 15 e 16 no governo Dilma e tal, e a gente não viu grandes problemas, né, no Brasil, né? A gente teve pontualmente problemas no Brasil, né? Não teve um grande problema assim, o que demonstra que eu acho que tem um arcabouço forte rodando por aí, né? Com algum nível de fiscalização também, né? Senão também nem faz a festa, né? Sim, acho que o Brasil tem algumas vantagens grandes em relação a alguns mercados, né, no mundo. O americano e até aqui na América Latina, né? A gente tem uma coisa desde sempre, que é o registro das operações em nome do cliente final, né? Então, o cliente, se você tem ações, o seu nome está escrito lá na depositária, com a sua conta, com seus ativos lá dentro. É diferente, por exemplo, se você vê pelo menos 2 mercados que eu conheço bem, que é o americano e também mesmo no Chile, você não tem isso, né? As corretoras têm ali um pool e dentro do livro da corretora que você vai encontrar o nome do cliente. Se der problema na corretora, tá tudo o nome da corretora, tem que ir lá no livro para saber quem é que eu não sei. Tem lá, né, os fundos, né, para poder socorrer, tem os controles. Mas, por exemplo, uma coisa do estilo Madoff não ia acontecer no Brasil, entendeu? Tá. Porque tudo você tem um registro externo, aí a própria CBLC manda o extrato para o cliente, né? Então a corretora não pode falar que comprou, vendeu e não fez, né? Porque está lá no extrato Tá no extrato, né, da depositária da B3, né, antiga CBLC, que ela manda para você. Então, a gente tem essa questão de estar em nome do beneficiário final, todos os ativos, quer dizer, no nome do indivíduo, né, que é dono, isso faz uma diferença muito grande em termos de risco, na minha visão. É até o que você vê hoje em dia que não tem no mercado de cripto, né, por isso que acontece essas questões, né, que fica tudo... No nome da... como é que é? Da exchange, né? Da exchange, né? Porque no mercado de cripto, você coloca... Todas as criptos estão em nome
na conta da própria exchange, né? Porque a exchange, para ela poder transacionar, ela tem que ter os ativos na conta dela. E você não tem uma estrutura de contas, né, como você tem no mercado financeiro, né? Você não tem a figura de um intermediário que acessa contas de clientes, né, que tem aí uma autorização para fazer essas movimentações. Tem que estar na própria conta da exchange. Por isso que eles chamam de exchange, porque ela tem a custódia, né? Bem lembrado isso, hein? Bem lembrado. Ou seja, para o investidor brasileiro, isso só corrobora aquela informação. A gente praticamente passou sem susto. Sim. 2008, Covid, recessão, os 2 anos de recessão, tal, a gente passou sem grandes sustos. Né? Também tem uma consolidação grande, né, no mercado bancário brasileiro. Mas é engraçado, né? É meio de pontas, né? A gente tem uma consolidação grande, legal, no mercado bancário, ok. Mas quando você olha para asset, a gente tem assim... mas na parte de risco você tem uma consolidação grande, entendeu? Na parte que realmente é a estrutura do mercado, né, que garante a solidez no mercado, tem uma estruturação grande. Os custodiantes são todos grandes, né? Entendeu? As depositárias, né, são poucas. Então você tem aquela base, aquele alicerce do mercado, né? Ele tá bem sólido, né? Por cima você tem ali os hedge funds, como tem nos Estados Unidos, aqui também tem os multimercados, é regulado, os né? gestores, são regulados, regulado, né? e dentro do suitability, né? E dentro do conceito também do investidor qualificado, não qualificado, você aí dá uma separada, né? Em quem pode correr mais risco, em quem pode correr menos. Isso também é uma coisa que a 175 está trazendo mais liberdade, né, para o indivíduo, está quebrando um pouco isso. Né? A 105 é engraçado, né? Ela, ao mesmo tempo que ela divide melhor a responsabilidade, na verdade, ela divide melhor as responsabilidades, o que é ótimo, e ela vai também modernizando, se atualizando no sentido de ver esse investidor como hipo suficiente para um cara que pode assumir uma responsabilidade. FDIC que vai para varejo. Você agora pode um investidor aplicar num fundo investido totalmente lá fora, via uma estrutura que obviamente seja segura. Ou seja, também, e aí eu acho que também tem uma questão de evolução no mercado, né? Acho que passados tantos anos, entraram aqui de 2018 para cá, só na Bolsa mais de quase 5 milhões de investidores, né? Eu acho que assim, as pessoas já entraram, estão comprando ações. Será que não podem comprar um FDIC? Desde que a estrutura seja boa, será que não podem investir via fundos no exterior? Isso eu acho que é positivo também, né? Sim, e também isso está dentro, vamos dizer assim, de uma vontade maior, né, dos legisladores, porque a gente tem 2 normas aí que estão ditando esse compasso, que foi aquela norma da desburocratização, que obrigou os órgãos a enxugarem a quantidade de normas e colocarem todas no mesmo pacote, né? Então, por exemplo, a 175 vai ter todos os anexos, todos os fundos, simplificação, né, das normas e também a parte da liberdade econômica. Sim. Né? A lei de liberdade econômica agora ela está sendo aplicada para a indústria de fundos. Não, eu acho assim, bem bom, né? Acho que a gente tem que estar construindo, eu diria que uma terceira fase do mercado, né? Uma primeira que foi a origem, uma segunda que foram regras mais claras, e agora funcionou direito, a gente pode dar um pouquinho mais de liberdade, melhorar as responsabilidades, porque muito deixa a responsabilidade ficar sobrecarregada no administrador, era porque, vamos botar no quem tem o bolso maior aqui, deixa ele. Não, vamos dividir as responsabilidades, de quem faz aquilo tem a responsabilidade por aquilo. E vamos deixar o investidor poder ir para outros mercados. Acho que a gente está entrando numa terceira fase, né? Origem, segurança e agora um pouco mais de liberdade. Vamos falar um pouquinho de assessoria de investimento, da nosso Conselho de Ética da BAE? Perfeito. E este mercado, Ana, o que você acha aí? Cresceu assim absurdamente, né? 2017, por ali, 2016, não se falava em assessoria de investimento, se falava-se muito pouco e tal. E agora o que você acha? Esse mercado está contribuindo para a melhoria para o investidor? Não está contribuindo? O que você vê aí? Acho extremamente positiva a assessoria de investimentos, né? São, acho que hoje em dia, 3 mil, né, mais ou menos, assessores no Brasil, o que ainda é muito pouco se você comparar com mercados mais 3 mil, acho que lá é registrado na BAE, hein? Não.
não, 3 mil. Na BAE são 160 escritórios. Não, são 3 mil escritórios, então as pessoas são escritórios, É que assim, tem uma diferença muito grande, né? Uma estratificação. Você tem escritórios muito grandes com 50 assessores, você tem aquele cara pequeno, né, que faz assessoria ali, né, para um grupo de pessoas, né, trabalha sozinho, ou tem um ajudante, tem 2 ou 3, um escritório de 2 ou 3 assessores, né. Eu acho que a assessoria de investimento, ela faz uma democratização, né, do mercado de capitais, mercado financeiro, principalmente do mercado de capitais no Brasil, né. Então esse mercado não chegava em algumas localidades, né. Então aquele papel antigo do gerente do banco, né, que... Lá é longe, né, aquela cidadezinha só tinha uma agência do banco. E que nem tem mais agência, né, que a gente sabe que as agências fecharam. Então aí você destacou um cara especialista para cuidar disso e que pode estar ali pertinho do investidor, né, aí aconselhando ele. Eu acho muito positiva a assessoria de investimentos. Até o próprio presidente da CVM, né, ele falou num evento que eu tive ano passado, né, sobre a 178, né, falando que a assessoria é a última fronteira, né, é a democratização do mercado de capitais, é por onde a gente acha que o mercado de capitais vai poder crescer. Né? Tá. E aí vamos falar um pouquinho do nosso conselho de ética, né? Por que a ética é tão importante na atividade de assessoria? O conselho de ética é o primeiro conselho, né? Tem um conselho deliberativo da BAE, né, que é como se fosse... Agora, o primeiro conselho que não tem uma função assim de gestão é o conselho de ética, ou seja, que é importante o assunto. Por que a ética é tão importante na atividade da assessoria de investimento? Então, porque, vamos dizer, o mercado de assessoria, como eu falei, ele está ali na última fronteira, ele está na última ponta junto com o investidor, né? E é difícil você alcançar todos esses caras, né? E a associação, né, a BAE, ela tem esse objetivo, né, de trazer melhores práticas, de trazer, né, um conhecimento não só das normas, mas também como tratar com esse cliente, como recomendar esse investimento, né, toda essa questão, como lidar com o escritório, como lidar com seus pares, né? Tem boas práticas no meio também, né? Boas práticas também. Então você tem tanto as normas quanto questões que são de boa prática. E por isso que o Conselho de Ética é interessante, né? Porque você pode aí desenvolver essas boas práticas. E a gente hoje em dia não tem um autorregulador. O assessor, né? Exatamente, o assessor. A gente não tem um autorregulador dedicado para assessoria. Quem faz a regulação da assessoria, o que muito assessor não sabe, é a BSM, né? E ela vai vir começar a fazer essa fiscalização, essa verificação. Porque o assessor é um preposto da corretora? Ele é um preposto da corretora. Né? Então, na verdade, você olha, o assessor está olhando a corretora também, né, entre aspas. Né? Por extensão. Né? Só que é difícil para a corretora também alcançar esse assessor, né? Então, acho que a BAE vem ajudar nesse sentido, de ter um assessor lá, assessor como o nosso colega fala, 4.0, né? Um assessor mais profissional, um assessor que conhece bem as normas, um assessor que trabalha com essa ética, com essas melhores práticas, né? Para junto com os clientes, né? E isso aí vai promover o crescimento do mercado. Isso cria confiança, né, Ana? Acho que é um mercado novo, né? A gente está falando que é um mercado novo, né? Uma assessoria de investimento. Talvez ele não seja novo porque nem regulatoriamente, mas na prática ele é novo, né? Essa coisa surgiu realmente ali em 2017, mais ou menos, para cá, né? E como tudo aqui é novo, é aquela história, você chega naquele terreno inteiro, você não sabe para que lado que corre. A gente está começando a criar os caminhozinhos, né? Faz um caminho aqui, faz um riscozinho no chão, para cá, esse para lá, até onde você pode ir. Então, é um mercado novo, né? Então, acho que, nesse sentido, ter um código de ética, que todo associado da BAE, todo assessor ligado à BAE, né, diretamente ouvir um escritório tem que seguir, e as boas práticas. E aí eu pergunto, o que o Conselho de Ética, quais são as prioridades do Conselho de Ética aí para esse ano? Então, as nossas prioridades esse ano é se aproximar mais dos associados, né, da BAE, principalmente
diretor responsável, né, que está na 178, que está na 178, que vai ser responsável pelas normas, né, dentro da assessoria de investimento, né. Então a 178 ela cria essa figura de um diretor de quase compliance, né, ele continua sendo um assessor, mas ele não atende mais cliente, ele vai cuidar da estrutura, né, da parte de governança do escritório, né, do atendimento às normas, relacionamento aí com o intermediário, com os reguladores. E a gente tem com esse foco de trazer esses diretores responsáveis para dentro da BAE para discutir, né, o que é benéfico nessa norma, o que precisa mudar, o que são as melhores práticas que a gente pode difundir. Né? Eu acho que a gente está nesse momento, nesse mercado de assessoria, no momento de sair daquela visão de que o escritório do lado, o assessor do lado é o seu competidor, para juntar forças, né, para poder construir um mercado aí para todos, né? Então a gente tá havendo essa mudança de perspectiva por parte da assessoria, né? Então não é aquela coisa do rouba-monte, né? Vamos sair dessa história de tira um assessor de um escritório e vai para o outro. Ah, não, eu não vou conversar com fulano porque ele pode pegar os meus associados, os meus assessores, né? Mas vamos colaborar, né? Hoje em dia você tem alguns escritórios bem grandes. Até agora com o negócio de sócio capitalista e tal, tende a ter uma estrutura mais profissionalizada também, né? Exatamente. Mais profissionalizada, mas ainda tem essa estratificação grande, né? Então a gente está começando a cortar aí, como você diz, esse mato alto para tentar pôr um parâmetro mínimo ali, né, de ética, de melhores práticas para essa função da assessoria. É que nem assim, a gente brinca, né? Que nem lá do faroeste, né? Você chega naquela cidade, vai lá pro velho oeste americano, chega naquele lugar que não tem nada, é tiroteio para todo lado, no final o lugar não cresce, né? Porque todo mundo só briga, né? Quando você começa a ter regras mais estáveis, alguma coisa, e regras estáveis, né? As pessoas já têm mais previsibilidade, sabem o que se espera dela, o que ela tem que fazer, a coisa flui melhor, né? Dá para cooperar mais, todo mundo cresce mais, né? E acho que você tem mais força também, né, Hudson? Porque daí, com os assessores juntos, né, unidos em torno de um código de ética, de uma associação, né, tem mais força para influenciar os reguladores e outros reguladores. Porque hoje em dia, na verdade, quem está na autorregulação, na regulação, são os intermediários, né? Como você falou, né, o assessor é o preposto do intermediário, ele fica ali meio, né, abandonado. Meio de lado, né? Meio de lado, né? Ele é tipo... tá de lado. Cachorro caiu da mudança. Mas, não. Acho que a pauta é boa, né? A pauta é boa. E tem a pauta de educação também, né? De tentar fazer iniciativas como cartilha e tudo isso. Que eu acho que é bom também, né? Que vai criando... Tem curso também, né? A BAE tem visto curso também. Vai criando ali um background, né, de conhecimento, uma bagagem de conhecimento, né? Que vai sendo compartilhada também, ajuda, né? Sim, esse assessor tem que cada vez mais profissionalizar, né? Você tem diversos produtos no mercado financeiro, né? E ele tem que estar a todo tempo se atualizando. Tem até o programa, né, da Ancord, né? Para você manter o título de assessor, né? Você tem que cumprir ali uma quantidade de horas de... Educação continuada, né? Educação continuada. Uma quantidade de horas de treinamento. Tá certo. Ana, infelizmente, chegou nessa hora. O programa é curtinho, porque se for longo as pessoas não vêm, não ficam até o final, então a gente faz curtinho. Ana, foi ótimo. Não falamos de alguma coisa que você queira falar? Tem alguma coisa que a gente deixou passar? Não, acho que não. Acho que tá bem coberto aí, né? Acho que a gente está nessa batalha da BAE, né? Você tá comigo lá também, né? Estamos lá há 3 anos já. 3 anos, né? E aí a gente esperamos crescer bastante com a BAE esse ano, né? Trazer muitos novos escritórios e assessores e avançar nessas pautas de melhores práticas com os diretores. Tá ótimo. Ana, super obrigado. Achei ótima a conversa. Adorei. Vamos marcar outras, hein? Tá, joia. Obrigada, Hudson. Obrigada, pessoal, pela audiência. Tá bom? Obrigado, minha Ana. Obrigado mais uma vez. Gente, obrigado aí pela audiência. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.